Olá, meus alunos, boa noite. Hoje nós vamos gravar a nossa aula de modelo multiportas. Nós já tivemos 2 aulas presenciais e aí agora seria a nossa terceira aula. E eu quero que vocês se atentem aos conteúdos, porque eu já disponibilizei tudo no AVA. Vamos aproveitar essa nossa quarentena para estudar. Dediquem, por exemplo, o horário da nossa aula, que seria na sexta-feira. Vocês peguem ali toda sexta-feira o material, leia, assista o vídeo da aula que eu vou disponibilizar para vocês, todo o conteúdo já. Para aqueles que ainda não assistiu nenhuma aula de modelo multiportas, o que é o modelo multiportas? Ou fórum de múltiplas portas? O que é e quando surgiu isso? É novo? O que vem a ser? O que trabalha esse modelo multiportas? Então, para nós, modelo multiportas é várias portas que eu tenho para a resolução de um conflito. Pode ser através da arbitragem, pode ser através da mediação, da conciliação, da negociação. Essas são as portas que eu tenho para resolver o meu conflito fora do Poder Judiciário. Ou, utilizando hoje, nós temos a conciliação e a mediação dentro também do Judiciário. Então, isso é o meu modelo multiportas, o meu fórum de múltiplas portas para resolução de conflitos. No Poder Judiciário, nós temos desde a década de 1970, quando um professor de Harvard, que é o professor Franklin Sander, desenvolveu o método Multidor Courthouse, que é o fórum de múltiplas portas. E aí no Brasil, quando que nós temos isso? Lembra que eu disse para vocês, quem foi na nossa última aula, desde a nossa Constituição de 1924, a Constituição do Império. Para quem não foi, desde 1924 já existe previsto na nossa Constituição do Império, já ali a resolução de conflitos pela arbitragem. E aí eu disse para vocês que a nossa metodologia de ensino esse semestre seria que vocês iriam ler os livros que eu passei, fazer as questões que eu já disponibilizei no AVA. E agora, com essa nossa quarentena, vocês também vão assistir as videoaulas, que é nada mais, nada menos a nossa aula, como se a gente estivesse em sala de aula presencial aí. E vocês vão me mandar todas as dúvidas. Como vocês vão me mandar? Ah, professora, pode ser pelo AVA, pode ser pelo AVA, pode ser por WhatsApp, pode ser por e-mail, pode também. O importante é que façamos uma interação para que não haja prejuízo dos senhores, ok? Então vamos lá. E nós começamos na nossa última aula falando já sobre a nossa lei de arbitragem, que é a primeira matéria a ser estudada aqui dentro do modelo multiportas. E aí eu comecei falando para vocês que a nossa lei de arbitragem é a Lei 9.307 de 96. E aí falei o conceito de arbitragem, falamos sobre as teorias que definem a natureza jurídica da arbitragem. Mas aí hoje vamos falar de novo sobre o conceito, para vocês relembrarem o que é a arbitragem, para que serve a arbitragem, como eu posso utilizar essa arbitragem, quais são as modalidades, né? Segundo a nossa própria lei de arbitragem, quem é que pode utilizar um contrato por meio da lei de arbitragem? Primeiro, que é a arbitragem. Lembra? Lembra que nós falamos na nossa aula passada? E quem não foi à aula vai ficar sabendo agora o que é a arbitragem. É um método de resolução de questão por meio privado, longe do Poder Judiciário. Né? É um método alternativo de solução de conflito privado. É onde eu tenho ali direito patrimonial disponível, pessoa capaz, né? E eu tenho um terceiro imparcial para resolver esse meu conflito. Lembre-se disso, e ele é ali, aquele árbitro, ele é um juiz de fato, um juiz de direito, e quando eu tenho uma sentença arbitral, eu já tenho um título executivo judicial. Depois que eu tenho ali a minha sentença arbitral, se eu tiver que executar aquela minha sentença, eu já posso ir diretamente no judiciário, porque ela vai ser título executivo judicial. E aí nós vamos... E aí, quem são essas pessoas que têm a capacidade, né, que são capazes de contratar pela lei de arbitragem? Pode ser qualquer pessoa? Não, eu tenho que ser pessoa capaz.
E essa capacidade nós vamos lembrar lá do nosso Código Civil, do artigo 1º, quem é que tem capacidade. E aí nós vamos lembrar que aquele titular de direitos e obrigações é adquirido com o nascimento com vida. E aí vocês leiam depois lá o artigo 1º e o artigo 2º ali do nosso Código Civil, caso vocês não se recordem o que é pessoa capaz. E aí nós temos que observar que na nossa lei de arbitragem, nós vamos ter que ter pessoas capazes e também o direito patrimonial, ele tem que ser disponível. Eu posso fazer um contrato com direitos patrimoniais indisponíveis? Não, jamais, não posso. Porque a minha própria lei de arbitragem, no artigo 1º, já proíbe. Porque aqui só diz que as pessoas têm que ser capazes e o direito patrimonial tem que ser disponível. Mas empresa jurídica pode contratar pela lei de arbitragem? Claro que sim. A administração pública pode contratar pela lei de arbitragem? Sim, claro, ela também pode contratar pela lei de arbitragem. E aí a arbitragem, ela pode ser, já no nosso artigo 2º, fala que a arbitragem ela pode ser de direito ou de equidade. E quando eu falo de direito, eu vou pensar nas regras do nosso direito brasileiro, do direito nacional. Mas eu posso fazer um contrato pela lei de arbitragem com o direito internacional? Sim, também posso. A minha lei de arbitragem também permite que eu faça um contrato e coloque ali uma cláusula que aquele conflito será dirimido pelo direito internacional. Na minha lei de arbitragem, uma coisa que eu quero que vocês entendam é que tudo pode ser convencionado entre as partes. Quando a gente já faz o contrato, eu coloco a cláusula que qualquer conflito irá ser dirimido pela lei de arbitragem, eu já posso colocar todas as regras, todas as modalidades, todo o procedimento, todo o prazo que eu quero que seja obedecido ali para a resolução daquele meu conflito. E aí, as partes vão escolher. E se eu escolho de equidade, o que é equidade? Né? Como resolver o meu conflito pela equidade? E aí vocês vão lembrar que equidade é o quê? Parâmetro de igualdade. Quando nós temos aí uma resolução de um conflito, vamos imaginar um contrato de engenharia de energia elétrica, e aí nós vamos contratar um ou três engenheiros elétricos ali para serem os árbitros. E aí a gente pode sim convencionar que a resolução daquele conflito será por equidade. E aí eles vão, mesmo que exista uma lei específica, eles vão ali padronizar dentro da igualdade para achar a melhor solução. Posso utilizar princípios gerais do direito para resolver o meu conflito aqui na lei de arbitragem? Sim, posso também. Posso utilizar os costumes? Também podemos utilizar os costumes aqui. As partes também podem escolher o direito material nacional ou internacional? Sim, também pode. Leis corporativas? Também podemos. E aí, quais são as espécies ou modalidades de arbitragem que nós temos hoje? Nós temos a institucional ou administrada e a avulsa. E como é que se dá essa escolha? Quem escolhe? Como é uma arbitragem institucional ou administrada? Quando eu falo em arbitragem institucional ou administrada, eu vou estar pensando naquela empresa, né? Naquele tribunal arbitral ou nas câmaras arbitrais que nós temos. Aqui em Brasília nós temos as câmaras arbitrais na Asa Sul, temos também o Tribunal Arbitral aqui em Taguatinga. São Paulo também tem câmaras arbitrais, tribunais arbitrais. Goiânia também tem. Então, nós temos em vários locais e várias modalidades. Aqueles que você escolhe o árbitro e pode ir para lá para levar o seu conflito para aquela instituição com os árbitros que você escolhe, ou aquela que você só leva o conflito e ela própria vai distribuir para os árbitros. E aí quem que vai escolher? É você. É as partes que vão convencionar ali essa modalidade
já de arbitragem. A institucional, então, nós vamos pensar naquela que tem uma especialização já para administrar a nossa lei de arbitragem. Vamos pensar naquelas que já têm as regras, os procedimentos de acordo, é claro, com a nossa lei de arbitragem. E aí, quando nós pensamos, já a arbitragem avulsa, ou também conhecida como a DOC, é aquela que não tem a participação de uma empresa especializada, igual a institucional ou administrada. Aqui eu convenciono no meu contrato, na minha cláusula, quem serão os árbitros e como será dirimido aquele conflito. A maior desvantagem dessa modalidade de arbitragem é riscos de nulidade da sentença arbitral, se não seguir os procedimentos determinados pelo nosso artigo 10º e 11, ok? Nós temos alguns exemplos de empresas que utilizam, sim, a modalidade de arbitragem avulsa. Uma delas é a Câmara de Comércio Brasil e Canadá. O Canadá, ele tem uma modalidade avulsa, ele exige que o contrato seja por essa arbitragem avulsa e outra ainda tem que ser de equidade. Ele não permite que se faça pela lei de arbitragem por direito. E a arbitragem, ela é constitucional? Já se discutiu muito sobre essa questão da constitucionalidade da nossa lei de arbitragem. Pensemos lá no nosso artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Aí nós vamos lembrar que isso é o nosso princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional. E aí, quando a gente pensa na nossa lei de arbitragem, o que vocês acham? Ela é constitucional ou ela é inconstitucional, de acordo com essas informações? E aí o nosso STF já decidiu sobre isso, que ela é constitucional sim, porque não é pelo princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional. A lei existe, o princípio existe, o direito é meu de exercer ou não. Então, quando eu quero contratar e quero ali colocar uma cláusula arbitral, isso não significa que eu estou deixando de levar ao Poder Judiciário essa questão. E sim que eu prefiro que o meu contrato seja regido ali pela lei de arbitragem, porque eu entendo que para mim vai ser mais vantajoso. Então, nós vamos pensar que ninguém é obrigado a levar a resolução do conflito ao judiciário. Nós vamos levar se a gente quiser exercer ou não esse direito. Então, a nossa arbitragem é sim constitucional, ok? Quais são as vantagens de eu ter um contrato regido pela lei de arbitragem? E aí vocês vão lembrar que eu disse em sala, já disse hoje, que a arbitragem é um acordo entre as partes. Eu posso convencionar tudo. Eu posso convencionar como será o meu procedimento, eu posso convencionar quem são os meus árbitros, eu posso convencionar a modalidade da minha arbitragem, eu posso escolher se ela vai ser de direito, se é direito nacional ou direito internacional, eu posso escolher se ela vai ser de equidade, se ela vai ser pelos princípios gerais do direito, se vai ser pelos costumes, isso tudo eu posso convencionar. Prazos, até os meus prazos eu posso convencionar. Eu posso convencionar que é uma das maiores vantagens da arbitragem, é o tempo da minha sentença. Eu posso pedir para o meu juiz arbitral a sentença no prazo de 24 horas, de 5 dias, de 6 dias, de 6 meses. Essa é a maior vantagem da arbitragem. Outra vantagem é o sigilo. Em regra, a nossa arbitragem ela é sigilosa. E aí nós vamos lembrar que para a administração, a única vantagem que ela não vai ter é o sigilo. Porque quem contrata e tem cláusulas pela a lei de arbitragem com a administração direta ou indireta, lá nós temos que ser regidos pelo princípio da publicidade.
Lá também a gente pode utilizar princípios gerais do direito, costumes ou equidade? Não. Para a administração, nós também temos que utilizar somente a arbitragem de direito, ok? E aí nós vamos lembrar que nós vamos ter a especialidade também do julgador ali como vantagem. Lembre-se que quando eu escolho os meus árbitros, eu já vou escolher pessoas que são especializadas naquele meu conflito. Se eu tenho um contrato de energia lá, como nós falamos, de energia elétrica, eu vou contratar quem? Engenheiros elétricos especializados naquele tema do meu contrato, né? Outra vantagem é a flexibilidade. Lembra que eu falei que pode ter acordo, o prazo, a modalidade, tudo é acordado, então essa flexibilidade. Outra é a confidencialidade. E as desvantagens? Quais são as desvantagens da nossa lei de arbitragem? O alto custo. A lei de arbitragem aqui, o custo é muito alto. E outra é a irrecorrabilidade da sentença. Minha sentença, se ela não tiver nenhuma nulidade, ela é irrecorrível. Outra também é a falta do poder de coação. Na arbitragem, se eu tenho lá uma testemunha, que eu arrolei ela e ela foi intimada para comparecer lá no meu tribunal arbitral e ela não comparecer, eu não tenho poder de condução coercitiva. E aí, eu não vou ouvi-la? Claro, eu posso ouvir sim. Qual é o procedimento? O que eu vou fazer? Vou expedir, eu, juiz arbitral, vou expedir uma carta arbitral ao Poder Judiciário para que o Poder Judiciário a intime e a escute lá no Poder Judiciário. E aí, depois de ouvida a pessoa, a testemunha, lá no Poder Judiciário, o Poder Judiciário vai devolver para mim o depoimento ali da minha carta arbitral que eu solicitei para ele. Outro é o risco de anulação por parte do Poder Judiciário, se a gente deixar de cumprir os requisitos determinados pela nossa sentença. E outra possibilidade que nós temos também como desvantagem é a questão da parcialidade dos árbitros. Se eu escolho os meus árbitros, às vezes eu posso ter essa quebra da imparcialidade. Os árbitros imparciais, porque eles são indicados pelas próprias partes. Vamos pensar ali, quem são esses terceiros imparciais? Eu que vou escolher. Se eu pensar numa modalidade da arbitragem institucional, que é aquela que eu vou lá e levo o meu conflito e é distribuído a um árbitro, sim, ali eu não vou ter contato com esse terceiro imparcial. Mas se eu estou na modalidade da arbitragem ad hoc, é claro, ali eu já escolhi os meus árbitros. É eu que vou exercer a minha própria liberdade de escolha dos meus árbitros, ok? Como que se dá a convenção da arbitragem? Quais são esses efeitos de acordo com o nosso artigo 3º? Que lá diz que as partes interessadas elas podem submeter a solução de seus litígios ao juiz arbitral mediante convenção de arbitragem assim entendida. Então, o que nós temos como convenção? Uma cláusula compromissória, e aí nós vamos falar dessa nossa cláusula compromissória ou arbitral cheia e vazia, e o compromisso arbitral. Então, a minha convenção, ela já subentende que eu tenho uma cláusula compromissória e também o meu compromisso arbitral. E o que é essa minha cláusula compromissória? É a convenção através da qual as partes em um contrato comprometem-se a submeter a arbitragem aos litígios que possam surgir relativamente a tal contrato. E aí nós vamos verificar o que é uma cláusula compromissória. É cheia ou vazia. Na minha arbitragem, quando eu coloco essa cláusula, eu vou lembrar que ali eu fiz acordo e autonomia entre as partes. É o princípio da autonomia da vontade. E aí nós vamos lembrar do nosso pacto sunt servanda, que ali a autonomia de vontade prevalece em relação àquele acordo que nós fizemos. E aí, quais são as espécies de convenção de arbitragem que nós temos? O que é uma convenção de arbitragem? Porque a convenção é o gênero
né, das espécies. O que tem ali dentro da minha convenção? Eu tenho que lembrar que dentro da minha convenção eu tenho a cláusula arbitral e o compromisso arbitral. Então, a junção desses dois forma a minha convenção de arbitragem. A cláusula mais o compromisso arbitral. E aí, o que é essa minha cláusula arbitral, a minha cláusula compromissória? É uma espécie da convenção, não é? Que eu disse que a minha convenção é a cláusula arbitral mais o meu compromisso ali, não é? Então, quando eu penso nisso, o que é essa minha cláusula? Lembre-se de um contrato. Quando a gente compra qualquer coisa, nós não temos lá que o fórum de eleição será o fórum de Águas Claras, ou de Brasília, de Taguatinga, para a resolução de qualquer conflito referente àquele contrato. Aqui a minha cláusula arbitral é nada mais, nada menos do que isso. Só que aí nós temos dentro dessa minha cláusula arbitral, que é justamente essa convenção das partes ali, que se obriga a submeter seus conflitos mediante a solução pela lei de arbitragem, nós temos duas modalidades de cláusula arbitral. Eu posso ter uma cláusula arbitral. E aí, o que é uma cláusula arbitral cheia? Ou uma cláusula compromissória cheia? É aquela bonitinha, é aquela perfeita que está lá no meu contrato, que já tem todas as informações. Quando eu tiver ali um conflito relacionado àquele meu contrato, basta simplesmente eu ir fazer o meu compromisso arbitral e dar entrada lá na minha câmara arbitral. Então, é aquela que contém todos os requisitos mínimos para ser instaurado já o procedimento arbitral. E aí nós vamos lembrar que, por exemplo, já tem a indicação dos árbitros se eu escolhi a modalidade ad hoc, ou se eu escolhi a modalidade institucional, já tem um local onde vai ser resolvido o meu conflito, vai ser a Câmara Arbitral de Taguatinga, vai ser o árbitro fulano de tal, mais o árbitro fulano de tal, mais o árbitro fulano de tal, ou eu vou deixar para distribuição dentro do tribunal arbitral, não vou escolher os meus árbitros. E aí, quando eu tenho essa cláusula compromissória cheia, eu já tenho aqui tudo prescindível aí para resolver o meu conflito na lei de arbitragem. E quando surge esse conflito, o que eu tenho que fazer? Eu não preciso firmar um compromisso arbitral. E eu vou falar para vocês o que é o compromisso arbitral. Porque eu já descrevi todo o meu compromisso arbitral na minha cláusula cheia. Já falei qual a modalidade, já falei qual é o procedimento, já falei qual é o árbitro, já falei o local, já escolhi todas as formas. Eu posso até escolher o prazo. Aqui dentro dessa minha cláusula cheia, eu posso escolher os árbitros, ou pela modalidade ad hoc, ou pela institucional. Eu também posso determinar já o prazo. Eu quero a minha sentença no prazo de 30 dias. Está tudo aqui na minha cláusula cheia. Quando eu tenho a minha cláusula cheia, eu já posso ir automaticamente na minha câmara arbitral, ali já determinada por essa cláusula, e dar entrada no meu compromisso arbitral, que é a primeira coisa que eu vou fazer para resolução do meu conflito pela lei de arbitragem, ok? E quando eu tenho uma cláusula arbitral, então, quando eu falo em cláusula compromissória cheia, eu estou dizendo que a minha cláusula preenche o artigo 10 e o artigo 11, que tem já obrigatoriamente o meu compromisso arbitral, que é o nome, profissão, estado civil, domicílio das partes. Também pode ter ainda os prazos que eu posso já determinar para a apresentação da minha sentença, a fixação de honorários dos árbitros. Então, eu já tenho ali toda uma declaração de como será o procedimento da minha arbitragem. Também eu posso ter na minha cláusula compromissória ou a cláusula arbitral cheia a resolução desse meu conflito de duas modalidades, né? A primeira cheia mediante aquelas que pactuam com todas as condições para a instauração da arbitragem de acordo com o nosso artigo 10, que é aquela modalidade ad hoc, ou eu posso ter uma cláusula arbitral cheia
que vai ser por uma entidade especializada, que a própria entidade especializada já tem ali a formalização, o procedimento de seguir com a arbitragem. Mas quando eu tenho uma cláusula arbitral vazia ou uma cláusula compromissória em branco, o que acontece? Quando eu estipulo ali que o meu contrato, a minha cláusula, a minha resolução de conflito será assim pela lei de arbitragem, mas eu não estabeleço as regras mínimas para a solução daquele conflito. Eu não escolho se a modalidade da minha arbitragem vai ser ad hoc ou especializada. Eu não escolho o local, eu não escolho os árbitros. E aí, quando eu analiso essa minha cláusula arbitral vazio em branco, eu verifico que não estão presentes o nosso artigo 10. E aí, automaticamente, eu não tenho o meu compromisso arbitral. E aí, qual é o procedimento? O que eu tenho que fazer quando eu tenho, sim, uma cláusula compromissória vazia dentro de um contrato que eu assinei? Qual é o passo a seguir? O que eu tenho que fazer? E aí, quando eu tenho essa minha cláusula compromissória vazia, o que eu vou fazer? Como será instituída a minha arbitragem? O meu compromisso arbitral? E aí nós vamos verificar. E aí, o que eu faço quando eu tenho uma cláusula compromissória vazia? Já no meu próprio artigo 6º vem aí dizendo que se eu não tenho um acordo prévio sobre a instituição da arbitragem, porque lá na minha cláusula vazia eu não determinei se ela será especializada ou será ad hoc, nem o local onde vai ser, o que eu tenho que fazer? Como que eu vou dar início a resolução do meu conflito pela lei de arbitragem? Sendo que quando eu tenho uma cláusula compromissória cheia, basta eu pegar o meu compromisso arbitral, que já é essa cláusula compromissória cheia, e ir lá na instituição a qual a gente já determinou para dar início ali na resolução do conflito. Mas quando eu tenho uma cláusula arbitral vazia, eu não tenho isso. E aí, qual é o procedimento? O que eu tenho que fazer? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é escolher uma instituição arbitral. Pode ser que eu escolha ela ad hoc ou especializada. Vamos imaginar que seja especializada e a gente escolha aqui o Tribunal Arbitral de Taguatinga. Aí eu vou lá e levo o meu contrato, mostro que a minha cláusula compromissória é vazia e peço ao tribunal que intime a outra parte. E aí eu posso pedir para o tribunal hoje, por questão de rapidez, intimar via WhatsApp para marcar um dia, a hora, para a resolução do nosso conflito ali, para a gente firmar o nosso compromisso arbitral. A partir do momento que eu fiz isso, aguardamos o dia, a hora, eu chego lá no dia, a hora determinada e a outra parte comparece. Aí eu falo, olha, eu quero escolher o Tribunal Arbitral aqui de Taguatinga para que seja a arbitragem institucional para resolver o nosso conflito. E aí a gente pode acordar já ali prazos, qual é a melhor forma. Posso, se o tribunal arbitral permitir que escolha árbitro, a gente pode escolher de comum acordo. Se não, ele mesmo vai indicar quais são os árbitros ali que vão resolver o nosso conflito. Beleza, se a parte concorda, está instituído o nosso compromisso arbitral. A partir daquele momento, eu já posso ter a minha petição inicial ali, já para a resolução daquele conflito. Mas, se eu fiz tudo isso e a parte não comparece, a parte discorda que ele não quer mais o tribunal, ele não quer o Tribunal Arbitral de Taguatinga, ele quer a Câmara Arbitral da Asa Sul. E aí? E não comparece, não se manifesta, não faz nada. O que eu vou fazer? Eu não posso instituir ali o meu compromisso arbitral sem a outra parte. Eu não posso dar entrada na minha petição inicial no Tribunal Arbitral se eu não escolhi, se eu não tenho o meu compromisso arbitral. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ao Poder Judiciário. Aí eu vou lá no Poder Judiciário simplesmente para instituir o meu compromisso arbitral, que é determinar aonde que será o tribunal arbitral para a resolução daquele conflito, qual a modalidade da arbitragem que nós vamos escolher. E aí a gente determina isso no Poder Judiciário. Aí lá no Poder Judiciário a parte é intimada para comparecer, para firmar esse compromisso.
E se dentro do Poder Judiciário a parte não comparece, aí sim, lá o juiz tem poder de coerção. O que ele vai fazer? Ele vai dizer, olha, se a parte não veio, subentende que ela concorda com os seus termos, então será já o compromisso arbitral local o qual você escolheu. E pronto, aí já está afirmado o meu compromisso arbitral. A partir desse momento, eu já posso peticionar lá no tribunal arbitral que eu mesmo escolhi, porque a outra parte não compareceu. Então, o que é o meu compromisso arbitral? Lembra quando eu falei que a convenção de arbitragem ela é a soma da cláusula compromissória mais o meu compromisso arbitral? E eu preciso, para ir ao tribunal arbitral ou à câmara arbitral, do meu compromisso arbitral. Se eu não tenho o meu compromisso arbitral, o que eu tenho que fazer? Numa cláusula compromissória vazia, é claro, eu posso recorrer extrajudicial, que é ao tribunal arbitral ou à câmara arbitral, ou eu vou recorrer ali ao Poder Judiciário para que determine, para que fixe somente o meu compromisso arbitral. O Poder Judiciário não vai resolver o meu conflito quando eu tenho uma cláusula, seja ela vazia ou cheia. Ele simplesmente vai determinar aonde será a instituição e como será o procedimento aqui para a resolução desse conflito nas câmaras ou no tribunal arbitral, ok? E aí nós temos as condições formais do nosso compromisso arbitral. O que eu tenho que ter no meu compromisso arbitral? Lembra lá quando eu disse no início ali da minha cláusula compromissória cheia? Eu não tenho que ter lá preenchido o meu artigo 10? O nome, a profissão, o estado civil, o domicílio das partes, a qualificação também do árbitro, o domicílio. Lá eu vou escolher se a entidade vai ser ad hoc ou se vai ser institucional. Já determino qual é a matéria, o objeto da minha arbitragem. Já escolho o direito ali que eu quero convencionar. Já escolho também a forma da resolução daquele meu conflito. E aí nós vamos lembrar que aí nós vamos firmar o nosso compromisso arbitral. Se for judicial, aí nós vamos fazer. Se for particular, eu posso fazer. Vamos imaginar que a gente nem chegue aí no tribunal arbitral. Eu encontro com o diretor da outra empresa, se for um contrato entre uma empresa, e chegando lá eu falo, vamos estabelecer que o nosso compromisso arbitral será na instituição do Tribunal Arbitral de São Paulo, na rua tal, e pronto, ali eu pego duas testemunhas e determino esse meu compromisso arbitral. E a partir daquele momento eu posso pegar e peticionar no meu tribunal arbitral ali e dar entrada na resolução do meu. Vamos imaginar que nós já temos o nosso contrato, a nossa cláusula compromissória cheia, já temos o nosso compromisso arbitral, e aí nós já podemos ali, se tivermos algum conflito, resolver aquele nosso conflito na nossa instituição ou especializada ou ad hoc de arbitragem. Mas como é que eu vou proceder se extinguir esse meu contrato arbitral? Imaginemos que tenha um dos árbitros, nós escolhemos ali a ad hoc, nomeamos árbitros e um deles não quer ser árbitro. A partir daquele momento, o meu compromisso arbitral vai se extinguir. Então, eu tenho que ter o aceite de nomeação desse meu árbitro, que tenha declarado ali expressamente, porque eu não aceito o substituto. Eu vou ter que firmar outro compromisso arbitral. Outra extinção desse meu compromisso arbitral é caso venha falecer o árbitro ou algum deles ficar impossibilitado de dar o seu voto. E aí, aqui o nosso artigo 12, inciso 2º, e o 1º também diz que não aceita substituto. Então, o que eu tenho que fazer? Nomear de novo os árbitros. Eu tenho que fazer um novo compromisso arbitral. Ou também, lembra que quando a gente instituiu lá a nossa arbitragem, a nossa cláusula compromissória cheia ou vazia, no caso, e a gente fez o nosso compromisso arbitral, nós determinamos o prazo ali para elaboração da nossa sentença.
e o árbitro não cumpre esse prazo determinado, nós notificamos ele, né? Ou o árbitro ou o presidente do tribunal arbitral, para que no prazo de 10 dias ele prolatasse a sentença ou ele apresentasse ali alguma justificação, alguma razão pelo qual ele não elaborou a sentença, ele não prolatou a sentença. Se ele não fizer isso, automaticamente vai extinguir o nosso compromisso arbitral em relação àquele árbitro. E o que vai acontecer? Nós vamos fazer um novo compromisso arbitral, vamos nomear outros árbitros. E aí, tudo que a gente fez, porque nós imaginemos que aqui nós já estamos na fase da prolação da sentença. Tudo que a gente fez, a gente perde. Se o outro árbitro não concorda com o que já foi feito pelo árbitro que foi extinto, sim, nós vamos ter que repetir todos os procedimentos. Mas se o árbitro o qual a gente nomeou concorda, ou se for um árbitro da arbitragem especializada, e ele concordar, sim, ele pode pegar o processo no estágio que se encontra, e prolatar, sim, a sentença. Ok? Então, hoje nós estudamos o artigo 1º ao artigo 12 da nossa lei de arbitragem. Falamos o que é arbitragem, falamos das modalidades, falamos das cláusulas. É muito importante vocês lembrarem que tem que ser pessoa capaz, que o direito patrimonial tem que ser disponível. É a primeira coisa que nós temos que analisar em qualquer contrato. Se a pessoa é capaz, se o direito patrimonial é disponível, eu posso sim utilizar a lei de arbitragem. Ok, não tem problema nenhum. Segundo, eu tenho que analisar ali se eu vou escolher direito ou equidade. Ou ainda posso mais, o que eu posso? Fazer a minha cláusula compromissória cheia. Vou lembrar da minha convenção ali de arbitragem, que é a minha cláusula compromissória mais o meu compromisso arbitral. Eu já determino a minha cláusula compromissória cheia. Automaticamente eu já tenho o meu compromisso arbitral. Beleza, já posso ir lá no meu tribunal arbitral ou na minha arbitragem ad hoc, a qual a gente instituiu. E já dá entrada ali na petição inicial para iniciar o meu processo arbitral, para que resolva ali aquele conflito do qual eu determinei. Eu já disponibilizei para vocês alguns exercícios, vamos fazer. Qualquer dúvida vocês podem me mandar e-mails, WhatsApp, para que eu possa responder aí para vocês em relação à nossa lei de arbitragem. Mas dê uma lidinha nos artigos, pega a lei, ela é bem pequenininha, já estude tudo que nós falamos, faça todos os exercícios e as atividades, ok? E aí vamos trabalhar junto. Abraço!